sou a Daniela, aqui do Selo Eu Reciclo, e hoje eu vim propor algumas reflexões sobre o nosso consumo, baseado em alguns estudos e alguns artigos que eu li sobre o Brasil desde que o período de isolamento social começou em alguns estados, e também na Europa, em alguns países que foram afetados pelo Covid-19 um pouco antes do que o Brasil. Então, para começar, se você tem o privilégio de, assim como eu, estar em casa, trabalhando de casa, ou mesmo mantendo o seu emprego enquanto não trabalha, mas está em isolamento social, provavelmente você já percebeu que o seu consumo de streaming, de vídeos, músicas, podcasts, vídeos na internet, redes sociais, tudo isso aumentou consideravelmente desde que a gente começou a ficar em casa e sair pra rua pra trabalhar ou pra ir em lugares de lazer e tudo mais. Além disso, alguns desses estudos que eu li, eles já falam sobre um aumento considerável em pedidos de delivery, mais ou menos 30%, e também em pedidos de e-commerce, não só de roupas, sapatos, acessórios, produtos de higiene e tudo mais, mas também em relação a alimentos, medicamentos, alguns itens que estão diretamente relacionados à prevenção do coronavírus, né? Então, onde que eu quero chegar com esse pequeno contexto que trouxe até aqui? Eu quero chegar no ponto de que nós, enquanto consumidores, estamos nos tornando mais conscientes das nossas compras durante esse período de quarentena. Vou chamar de quarentena, sei que é isolamento social, mas enfim, acho que todo mundo entende quando eu falo desse jeito, porque é como a gente tá se chamando, né? Os famosos quarenteners. Então, tem algumas previsões também nesses estudos de shoppings e outros pontos de comércio físico, de que eles vão sofrer, não só porque eles vão perder um ponto de venda e vão ter que migrar completamente, praticamente, para o online, para o e-commerce, né? Mas também porque eles não vão mais ter tanta receita vinda de compras impulsivas. Então, daquelas compras que a gente faz no fim do expediente, porque tá passando no caminho para casa por aquela loja, ou então em horário de almoço. Tem muita gente que almoça em shopping, ou então em lojas de bairro mesmo, perto do lugar que você trabalha. Então, isso já é um primeiro indício de que a gente está conseguindo se tornar um pouco mais consciente. Talvez não conscientemente a gente esteja tomando essas atitudes, mas o contexto social que a gente está vivendo está pedindo isso. Se a gente pensar nas roupas que a gente está usando diariamente no home office, ou enfim, no isolamento social, todas elas precisam seguir dois conceitos básicos. Então elas precisam ser confortáveis e funcionais. A gente não tá saindo de casa por enquanto, e eu sei que você, assim como eu, também já fez uma compra incrível de uma roupa que não consegue usar nesse contexto de isolamento social. Ela não atende esses pré-requisitos básicos que a gente precisa durante esse momento. A nossa saúde, nosso bem-estar, alimentação, condições de higiene se tornaram a nossa prioridade, óbvio, durante toda essa pandemia. E isso também é responsável por nos deixar mais atentos com as compras que a gente faz. Então, eu particularmente acredito que a consciência é um dos primeiros passos pra gente ser mais sustentável. Não só nos hábitos de consumo de roupas, sapatos, acessórios, mas também com os resíduos, com o propósito das marcas e o impacto que elas causam. Quando você cria uma empresa, seja ela de produtos ou serviços, você tem um propósito claro, um motivo para existir e um problema que você acredita que vai resolver criando aquela marca. Então, esse momento em que uma parcela dos consumidores está ficando cada vez mais consciente e responsável com as atitudes que toma, talvez seja uma oportunidade muito grande para você se destacar e mostrar quais são esses seus diferenciais. Então, qual que é esse propósito? Qual que é a sua missão? Por que sua marca existe? Por que ela está no mundo? Sabe? Tudo isso é muito importante de você deixar mais claro durante esse período de crise, porque as pessoas precisam de motivos para escolher você. Porque existem várias marcas do mesmo segmento que o seu. Você precisa se destacar de alguma forma. Então, dito tudo isso, que eu tiro dessa reflexão é que o posicionamento da marca tem sido importante já há alguns anos, mas agora é muito importante para sobrevivência mesmo. Então, partindo do princípio de que a gente está expandindo a nossa consciência sobre o consumo, eu preciso, enquanto consumidora, e quero saber por que motivo que eu tenho que te escolher. Por que uma marca do mesmo segmento que o seu não vai ser escolhida por mim quando eu for fazer a minha compra, a minha decisão de compra. Então, tem uma parte do livro do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê, que ele fala: as pessoas não compram o que você faz, ela compra o que você faz. Então é hora da gente dar voz para a comunidade dos consumidores, escutar o que eles têm para falar,
pra falar, pra pedir, pra reivindicar, e não só desse jeito revolucionário da palavra, sabe? Mas também retorno simples. Meu e-commerce tá funcionando, meu aplicativo tá funcionando, é simples e intuitivo de você fazer uma compra por lá. Quais são as maiores dúvidas que você tem? Se você é uma marca de roupa ou de sapatos, as pessoas têm dúvida se o tamanho que elas estão escolhendo é o certo realmente, elas querem ver a experiência de outras pessoas usando seus produtos. É muito importante você escutar e acolher esses retornos que as pessoas te dão para você conseguir melhorar os seus processos e a comunicação. Então, de uma forma também revolucionária, né, a minha marca, ela gera externalidades. E spoiler, toda marca gera externalidades, né? Você precisa entender se elas são positivas ou se elas são negativas. Os meus consumidores se importam com isso, com essas externalidades? Se elas são positivas, eu preciso mostrar para os meus consumidores quais são, né, esses impactos. Se elas são negativas, como que eu consigo mitigar? Isso é importante também? Ajuda o meu consumidor a fazer a decisão de compra dele pela minha marca e não pela do coleguinha vizinho? Eles me escolheriam mais vezes se eles soubessem todas as ações que eu desenvolvo aqui internamente. Então, não só ações de sustentabilidade, que são muito importantes, mas ações de diversidade, ações de, não sei, de comunicação, enfim, tudo isso com certeza é muito importante para a comunidade de consumidores que você criou. Então é importante você cuidar dela, acolher essa comunidade, escutar o que ela tem para dizer para você. É hora também de você deixar de lado os seus preconceitos. E preconceito aqui eu não estou falando de machismo, racismo, homofobia, gordofobia, nem nada do tipo. Capacitismo, isso daí já deveria ter sido excluído da sua vida porque estamos em 2020. É outro tipo de preconceito. O preconceito que eu tô falando aqui é com outras áreas, outras pessoas, pessoas diferentes de você e que talvez você não tenha dado tanta importância pros aprendizados até agora. Então, o que os criadores de conteúdo, youtuber, blogueiros estão fazendo durante a pandemia para se manter em foco? O que os músicos estão fazendo, os atletas, as empresas de segmentos completamente diferentes dos seus? Ou então do seu próprio segmento? Vai ser todo mundo afetado por essa crise, por essa pandemia. Então, referência não vai faltar, tanto para o que deu certo quanto para o que deu completamente errado. É importante você expandir o seu campo de visão. Então, escutar, ler, assistir vídeo, assistir conteúdo na internet, ver do que as pessoas estão comentando, entre em redes sociais diferentes, ver se lá as pessoas também estão falando dos seus produtos ou de produtos parecidos, da mesma forma do que em outra rede social. Cada público escolhe uma rede social diferente para viver, uma comunidade diferente para se tornar. Então vocês já devem ter visto, né, mas tem muito conteúdo gratuito na internet durante essa pandemia toda do coronavírus e é muito importante a gente se munir de todas essas informações para conseguir aprender e sair melhor disso tudo. Por último, para finalizar, gostaria de dizer que não vai ser fácil se posicionar, não vai ser simples de você encontrar o jeito certo de se comunicar com o seu público, de se comunicar com seus consumidores, mas o mais importante é a consistência. É você fazer o que você fala, é que as suas atitudes estejam alinhadas com o seu discurso. Tudo isso vai fazer a gente ser pessoas, marcas, consumidores melhores depois que tudo isso passar. Consumidores, peço também, ajudem as marcas. Só a gente sabe o que a gente quer, o que a gente quer consumir, o que a gente gosta de falar, quais são as experiências que fazem a gente gostar mais de uma marca, que tipo de atendimento que acontece. Então, façam essa troca porque é muito importante, é muito gratificante. Todo mundo precisa estar se sentindo confortável para falar e as marcas precisam conseguir acolher todos esses comentários e tornar isso uma melhoria de processos de comunicação, de produção e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido um pouquinho de reflexão interessante sobre essas tendências de consumo que a gente vai enxergar nos próximos meses, que tenha sido relevante para vocês. Até mais!